Só da igreja na paz do Senhor, amém? Hoje eu vou estar lendo um versículo que se encontra em Isaías 43, versículo 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo fala muitas coisas e fala como Deus está conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está com a gente no momento ruim. Muitas vezes Deus se cala na nossa oração. Muitas vezes Deus não fala com a gente. Mas com esse versículo aqui, ele mostra que Deus está com a gente em todos os momentos. E nos momentos ruins, são um dos momentos que nós mais ficamos próximos de Deus, se você parar para pensar. Muitas das vezes nós pensamos que Deus se afastou da gente, mas Ele está lá segurando na nossa mão, firme e forte, nos levando para o caminho certo, para o caminho da salvação, nos tirando daquele deserto. Mas muitas das vezes nós cismamos que Deus não está com a gente. Então que com esse versículo nós venhamos entender que Deus está com a gente em todos os momentos, porque Ele nunca vai nos abandonar, porque Deus é fiel a gente. Ele nunca vai abandonar a gente, nem nos momentos ruins e nem nos momentos bons. Muitas vezes nós pensamos que é isso. E tem um versículo também que se encontra em Isaías 49, versículo 15 até o final do 16, que diz assim: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que das palmas das minhas mãos eu te gravarei. Os teus muros estão continuamente diante de ti. E como esse é um versículo lindo da igreja, porque esse versículo fala que sua mãe pode te abandonar, mas Deus nunca te abandona. As pessoas podem virar as costas para você, mas Deus não te abandonou. As pessoas podem falar que você está perdido, podem falar que você não tem jeito, que não dá mais para te ajudar, mas Deus ainda tem um jeito para você. Deus ainda está com você. Deus ainda olha para você e fala, Ele ainda tem jeito. E Ele nunca vai te abandonar. E esse versículo é um versículo tão lindo que dá para usar esse versículo em várias partes da nossa vida. Dá para usar esse versículo em várias partes da nossa vida, realmente. E como é um versículo lindo. E é um versículo que eu deixo pro coração de vocês, que nós venhamos ler esse versículo e levar esse versículo para a nossa vida. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora, nós falamos, não, Deus está com a gente em todos os momentos. Mas quando Deus se cala pela primeira vez, nós começamos a reclamar e começamos a murmurar contra Deus. Então que nós venhamos entender que quando Deus se cala é para testar a nossa fé. Quando Ele ficar calado é para ver se a gente tem realmente uma fé nele, para ver se a gente vamos se esforçar e vamos continuar seguindo firme, porque é isso que Deus quer ver. Muitas vezes esse silêncio de Deus serve como aprendizado para a gente. O silêncio de Deus, muitas vezes ele serve para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, se você estiver passando por uma luta e Deus ficar em silêncio, pode saber que Deus está com você. E esse silêncio vai passar e depois Ele vai voltar a conversar com você. E você vai ver que isso tudo era para você evoluir, era para você aprender. Então que com esse versículo nós venhamos entender que Deus está com a gente. O seu pai, a sua mãe pode virar as costas para você. Os seus primos, as suas tias, os seus tios, a sua avó, o seu avô pode virar as costas para você. Os seus amigos podem virar as costas para você. Mas Deus nunca vai virar as suas costas para você. Então nós vamos levar esse versículo, nós vamos entender que Deus está com você em todos os momentos. Ele nunca vai te abandonar. Na maioria das vezes são a gente que, muitas vezes são as pessoas que abandonam a Deus. E todas as vezes são as pessoas que abandonam a Deus. Mas Deus nunca vai te abandonar. Leva isso pro seu coração. Você sim pode abandonar a Deus, mas Ele nunca te abandona. E quando você precisar, Ele vai estar de braços abertos para você. Então eu espero que esse versículo tenha chegado no coração de vocês. É um versículo que eu li e eu gostei muito desse versículo, né?
porque eu já tinha lido esse versículo algumas vezes antes, mas eu não tinha lido tudo. E como é um versículo interessante, porque muitas vezes isso acontece comigo e eu penso que Deus me abandonou. Mas com esse versículo nós venhamos entender que Deus nunca abandona a gente. Então que nós vamos guardar essa palavra no nosso coração. Se você puder, já vai deixando um likezão aí. Se inscreve no canal se você puder. Compartilhe o vídeo para várias pessoas. Vai compartilhando o vídeo para que esse vídeo chegue em outras pessoas. E esse conhecimento que Deus me deu, Deus permitiu que eu tivesse esse conhecimento dessa palavra, fosse compartilhado para outras pessoas, porque o conhecimento não é meu, né, igreja? Muitas das vezes nós falamos que o conhecimento é nosso, mas tudo é permissão de Deus. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Se quiser pode comentar. E Pai do Senhor e tchau!